Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mônica, eu sou jornalista e responsável pela comunicação da Baeduca e eu tô aqui hoje para iniciar um projeto muito legal, que é o projeto Juntos pela Ciência. Esse projeto é uma série de lives que nós vamos trazer aqui pro Instagram da Baeduca, sempre entrevistando profissionais com alguma especialidade inerente ao transtorno do espectro autista, né? Então nós vamos explorar esse universo aí nas próximas semanas com vários convidados que vão dar entrevistas pra gente dentro dos seus assuntos. A nossa primeira convidada que vai iniciar esse projeto com a gente é a Cláudia Nogueira. Para quem não a conhece, eu vou apresentá-la. A Cláudia, ela é diretora da Link Comportamental, é analista do comportamento certificada pelo BACB, é doutoranda no programa de Teoria e Pesquisa do Comportamento da Universidade Federal do Pará, é mestre em Psicologia Clínica e do Aconselhamento pela Universidade de Houston e também em Psicologia da Educação pela Universidade de Pittsburgh. O nosso primeiro tema que a gente vai abordar hoje junto com a Cláudia é Desmistificando a aba. Então a gente vai falar sobre essa ciência que é a análise do comportamento aplicada, vamos trazer os conceitos fundamentais dessa ciência e desmistificar também alguns conceitos equivocados que são disseminados em relação a ela. Então eu vou convidar a Cláudia aqui para a gente começar. Estamos aguardando a Cláudia. Oi, Cláudia. Oi, Mônica, tudo bem? Seja muito Boa noite. Muito Muito obrigada obrigada. por iniciar esse projeto conosco. Estamos muito felizes com a sua presença. Muito obrigada. É uma honra abrir essa jornada de vocês. Feliz em estar aqui. Vamos ver se a gente consegue ter uma conversa produtiva. O pessoal que quiser participar, por favor, mandem perguntas. A gente vai tentando responder. Isso aí. Bom, a Prazer Cláudia estar aqui. é uma super referência na área de análise do comportamento aplicada, né? Então, como a gente quis começar essa nossa série de lives pelo básico mesmo, né? Explicando essa ciência que embasa o trabalho da Baeduca, nós trouxemos a Cláudia. E para começar, Cláudia, começa explicando para a gente o que é, afinal, a análise do comportamento aplicada. Bom, é uma pergunta que a gente tem que responder pensando, você mesma introduziu dizendo, vamos falar dessa ciência que é a análise do comportamento, mas eu te digo, Mônica, apesar de estar no campo há algum tempo e da análise do comportamento ser algo bastante difundido, eu ainda escuto com frequência, essa semana, uma cliente minha perguntou, mas me fala, é um método ou uma ciência? Então, eu acho que antes de mais nada, vamos dizer o que não é um método, é de fato um braço da ciência da análise do comportamento, o braço aplicado dessa ciência da análise do comportamento, que envolve tanto a pesquisa aplicada quanto a prática, né, com um objetivo de atuar em problemas mais diversos aí, em vários setores da sociedade. Certo. Melhorando a qualidade de vida, assim. A verdade é que a análise do comportamento aplicada tem essa missão aí, esse objetivo de melhoria da qualidade de vida dos indivíduos. Certo. E o que faz o analista do comportamento na prática? Como é o trabalho desse profissional? Então, não é uma prática, eu acho que hoje aqui a gente vai acabar focando bastante, falando da prática do analista do comportamento com as pessoas com TEA, com transtorno do espectro autista, mas não é uma prática restrita à intervenção com o autismo. O analista do comportamento faz muita coisa. Como eu dizia antes, assim, ele atua na sociedade desde gestão de leis de trânsito, a questões empresariais, a desempenho no esporte, a terapia mais global e também muito conhecida pela eficácia na intervenção com problemas de comportamento com pessoas com transtornos do desenvolvimento, dentre eles, mais propriamente dito, o autismo. É bem legal a gente começar esclarecendo que é uma ciência ampla, né? Sim. Que às vezes
não tem essa noção. Então, trazendo aqui mais para o nosso lado, né, puxando a sardinha para o nosso lado, o que seria a intervenção baseada em ABA ao transtorno do espectro autista especificamente? Que eu acho que é o ponto de interesse nosso hoje aqui, né? A gente está falando, então, da aplicação de uma ciência na intervenção, no tratamento de algo bastante específico e que diferencia de outras abordagens exatamente por essa adesão à metodologia científica. Então, é uma intervenção que toda a prática, cada decisão que o analista do comportamento toma num processo de intervenção com uma criança com autismo, ela é baseada nessa metodologia científica. E o que é isso? A gente trabalha num processo, quando eu conheço uma família ou quando alguém vem nos procurar, a gente vai desde uma avaliação ao desenho de uma intervenção, à aplicação de programas para aumentar alguns repertórios e reduzir outros, porque quando a gente fala de autismo, do ponto de vista de análise do comportamento, esse transtorno se caracteriza muito por alguns excessos comportamentais e alguns déficits comportamentais. Da perspectiva do analista do comportamento, o que a gente está interessado em saber é assim, como é que eu consigo alterar o ambiente para facilitar o aprendizado desse indivíduo com o qual eu estou trabalhando. E nisso, o nosso trabalho agora é desenhar programas que vão permitir com que essa pessoa aprenda comportamentos que são otimizados, comportamentos que facilitam a vida dele no dia a dia. Então, certo. O analista do comportamento, cada decisão tomada vai ser registrada, vai ser analisada e a partir da eficiência ou não do meu procedimento, eu tomo a minha próxima decisão do meu próximo passo na intervenção. Certo. Eu ia te perguntar agora justamente o que diferencia o olhar da ABA do olhar de outras abordagens. Então, essa base científica é realmente o principal diferencial. E isso significa tanto que as escolhas que eu faço dos procedimentos a serem usados para ensinar uma habilidade que pode ser contato visual, que pode ser o falar oi, que pode ser o colorir, que pode ser o brincar com um amiguinho, elas são esses procedimentos, eles são selecionados com base em procedimentos que já foram anteriormente testados e comprovados, e aí quando eu desenho esse procedimento, todavia, para a minha criança, eu necessariamente vou ter que fazer ajustes nesse procedimento, porque cada pessoa é uma. E quando a gente fala que essa abordagem é uma abordagem científica, agora eu vou acompanhar a aplicação desse procedimento, que já foi antes aplicado com outras pessoas e foi efetivo para outras pessoas, mas eu tenho ainda assim que acompanhar os resultados desse procedimento para saber se para essa criança, desse jeito que eu desenhei, está funcionando ou não. E é com base no progresso dessa criança que eu decido se eu preciso mudar alguma coisa no meu procedimento ou se ele está sendo eficaz e ela está tendo um rendimento adequado, aquele que a gente esperava. Então, ele é ciência, tanto na sua origem quanto na sua ocorrência. Exatamente. E é isso que faz ele diferente das outras abordagens. Porque eu imagino que assim o profissional tenha mais instrumentos, né, para avaliar a assertividade desse acompanhamento. Exatamente, exatamente. Ele precisa ser replicável, um outro faz de conduzir aquele mesmo procedimento e eu também preciso ser capaz de analisar os resultados disso e ajustar segundo necessidade. Muito legal. E o trabalho do analista do comportamento, ele é feito, né, junto à criança com diagnóstico e também existe dentro dessa abordagem a necessidade de um acompanhamento multidisciplinar. A ABA prevê isso também. E aí, no caso, o analista, ele se conecta com esses outros profissionais que também estão acompanhando a criança. Como que é essa questão? Sim, geralmente a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. É a situação, como é que eu falo, de best practice, é a melhor possível para benefício da criança. O desenho de uma intervenção comportamental, ela é bem complexa. A gente tem no centro dessa equipe, geralmente, a família. É muito importante trazer essa família como parceira e como parte, assim,
central nessa intervenção e geralmente não é só a equipe ABA e a família. A gente tem a escola, a gente tem os médicos, a gente tem o fono, a gente tem às vezes o fisioterapeuta, o TO. Outro dia a gente teve, estou lembrando aqui uma ocorrência de um trabalho bem bacana que aconteceu entre um analista do comportamento da nossa equipe e uma dentista em Belém, onde a gente tem uma clínica, para receber uma criança que, por exemplo, nem sentava na cadeira para conseguir fazer uma intervenção odontológica. Olha só, então é muito personalizado mesmo, né? Sim. É muito de acordo com a necessidade individual de cada criança. Até porque quando a gente fala do TEA, a gente sempre lembra que é um espectro, né? Justamente porque inclui um grau de complexidade muito grande e de manifestações muito diferentes, né? Então, naturalmente, as necessidades de cada criança vão ser diferentes e o acompanhamento precisa acompanhar isso também, né? Sim, então o formato dessa equipe vai ser ditado pelas necessidades da criança. Algumas equipes são maiores, outras são mais enxutas, mas na grande maioria das vezes a gente está falando sim de um trabalho com uma equipe multidisciplinar. E a sincronia desse trabalho é muito importante. Não adianta dizer que essa criança é atendida pela fono, pela TO, pela equipe ABA, pela escola, e que essas pessoas não se falam, e essas pessoas não coordenam, e os objetivos não são os mesmos, e cada um está na sua caixinha. É muito contraproducente. Entendi. E você comentou na sua fala anterior que a escola também é envolvida no processo, né, na abordagem sob a perspectiva da ABA. Como que vocês trazem a escola para esse trabalho? Qual que é o papel da escola? Como é que isso funciona? Então, essas coisas é um trabalho de parceria. Claro que quando a gente está falando de um trabalho multidisciplinar, cada profissional tem total liberdade dentro da sua área, mas quando a gente aprende que esse trabalho, na verdade, auxilia todo mundo e que o rendimento da criança é melhor quando a gente trabalha junto, a gente começa a cair, assim, derrubar essas barreiras e conseguir, de fato, trabalhar junto. O trabalho com a escola, ele vai desde a parte de gestão, então os coordenadores da escola, o diretor dessa escola, a equipe de inclusão dessa escola tem que estar aberta para que a gente consiga chegar até a sala de aula, para que a gente consiga observar essa criança na escola, para que a gente consiga fazer as reuniões com a professora. E aí não tem, assim, qual que é a escola ideal para uma criança com autismo? Varia muito dentro de perfil de cada criança, mas sem dúvida é aquela escola que está aberta a receber a equipe multidisciplinar, a desenhar um plano de ensino individualizado para essa criança, a fazer os ajustes e as adequações ao programa de acordo com as necessidades dessa criança, a fazer material, a aceitar a colocação de um atendente terapêutico na sala de aula quando necessário. Então, a abertura da escola para esse diálogo e a disponibilidade para essas tomadas de decisão na verdade, o fator fundamental para que a gente possa, de fato, trabalhar junto com a escola. E é um processo de construção, na verdade. Eu não acho que tem, porque cada criança é uma, na verdade, as parcerias com a escola também acontecem à medida em que a gente entra em contato, que a gente se conhece, que a gente conhece aquele aluninho especificamente. E nesses seus anos de experiência, você sente que as escolas estão se tornando mais abertas a fazer essa parceria com os analistas? Tem melhorado? Sem dúvida, sem dúvida. Pelo menos assim, eu espero que seja a experiência dos meus colegas também. Eu acho que a gente tem um caminho longo a seguir em termos de Brasil, mas eu te falo que na minha prática, na minha experiência, e talvez pelo fato de eu intervir muito ali no norte do Brasil, em Belém, que é uma cidade que não é tão grande, mas a verdade é que, assim, se eu olho de 2015 para cá, os últimos 5 anos, as escolas estão muito melhor informadas, muito mais abertas com relação a como fazer essa inclusão. Que bacana. É isso, assim, tem uma jornada ainda, não é um caminho fácil, mas sim, já mudou muito. Aproveitando que você falou dessa questão da jornada, a ABA, enquanto ciência, ela é uma ciência mais nova, né? Como que é essa linha temporal?
Ela não é uma ciência tão nova. A análise do comportamento em si é uma ciência com 100 anos aí de vida. A análise do comportamento aplicada, propriamente dita, década de 60, a gente tem as intervenções mais consistentes aí acontecendo. Tem algumas até anteriores à década de 60, mas formalmente, propriamente dito, enquanto análise de comportamento aplicada, em 68 tem a inauguração de uma revista que é o JABA, e a formalização aí da análise do comportamento aplicada enquanto esse braço mesmo aplicado, prático da análise do comportamento na intervenção com problemas de comportamento e principalmente já naquela época com pessoas com deficiências ou atraso de desenvolvimento. Já é uma ciência bem consolidada. Muito. Observando aqui as perguntas que estão chegando do pessoal que está nos acompanhando, tem gente perguntando quais são os primeiros passos do analista quando conhece a criança. Como é que é esse começo? Os primeiros passos, assim, a primeira coisa que a gente faz ao receber uma criança, sem dúvida, é acolher a demanda dessa família, entender exatamente se a gente pode, e se de fato está dentro daquilo que do nosso conhecimento, aquilo que a família vem buscar. Então, qual que é a demanda? E a partir daí, se de fato é algo que está dentro da especialização daquele profissional, porque mesmo sendo analista do comportamento, tem coisas, por exemplo, que eu tenho que delegar para um colega. Isso não significa que eu estou habilitada a trabalhar com qualquer problema de comportamento. Eu tenho uma criança com algum problema severo de seletividade alimentar, por exemplo. Eu vou telefonar para um colega e falar: ei, você pode me ajudar aqui? Vamos trabalhar com essa criança juntos? Você consegue receber essa criança? Ou um adulto, por exemplo, que não é a minha área de especialidade. Então, a primeira coisa é entender se você de fato tem competência para auxiliar aquela família. E aí os primeiros passos serão conhecer essa criança. Então, a gente parte de uma avaliação do repertório da criança. Então, não é assim, claro que a questão diagnóstica, ela é relevante, ela sim interfere ter ou não ter um diagnóstico, mas para o analista do comportamento, o que eu preciso de fato saber quais as habilidades dessa criança, ou desse cliente, o que ele já sabe fazer. E aí a gente está falando de uma intervenção com criança com TEA, onde é que estão as dificuldades maiores e onde é que estão o que a gente chama de excessos comportamentais. Interesses restritos, comportamentos repetitivos, o que eu preciso reduzir. A partir dessa avaliação e das preferências da criança, quais são os talentos da criança, quando eu conheço bem esse meu futuro clientinho, agora a gente inicia um planejamento de uma intervenção. Quais são as prioridades, quais são os objetivos a curto prazo. Eu vou desenhar, então, os programas para ensinar cada uma daquelas habilidades que a gente elencou junto com a família como prioridade para aquela criança. E aí a gente começa, então, a aplicação propriamente dita desse programa de intervenção. E uma coisa que é importante falar é que assim, o analista do comportamento geralmente trabalha com uma equipe. Então, a pessoa, o aplicador ou o atendente terapêutico que faz diretamente a intervenção com a criança, muitas vezes não é propriamente dito o analista do comportamento que desenhou aquele plano. Então, existem pessoas que são treinadas na aplicação dessas tecnologias e desses procedimentos e que atendem a criança diretamente. E existe o analista do comportamento que faz, então, essa avaliação, essa análise e o acompanhamento do progresso dessa criança. É diferente, por exemplo, quando a gente pensa no psicólogo trabalhando com uma criança que é o psicólogo sozinho, né? Sim, sim. Então, olha, a gente falou da multidisciplinariedade do analista do comportamento com outras áreas, mas dentro da própria aba isso acontece também. É uma equipe, sim. Normalmente é uma equipe. Muito interessante. Outra coisa que perguntaram aqui também é como é que é esse acompanhamento para adolescentes e adultos. Você comentou que não é a sua área de especialidade, né? Mas sim, a aba também funciona no acompanhamento de absolutamente diagnosticados. Certo. Também funciona. E assim, uma das características, quando a gente está falando de pessoas no espectro, principalmente com crianças muito pequenininhas, uma das coisas que a gente sabe que interfere no resultado
é o volume, a intensidade de intervenção. Para eu, de fato, conseguir fechar o gap, conseguir diminuir esse atraso, uma das coisas que a gente sabe é que a recomendação é de uma intervenção com 20, 30, 40 horas de intervenção semanal. Essa é uma das características grandes dessa intervenção. Ela deve acontecer tanto na escola, quanto em casa, quanto num ambiente mais estruturado, que pode ser a clínica ou a própria casa da criança. Mas o fato é que a gente fala de um pacote muito gordo de intervenção que acontece no decorrer do dia. Quando a gente começa a falar de adolescentes e adultos, vai depender muito do perfil daquele indivíduo. Eu tenho desde adultos que precisam de um suporte maior. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem tanto o que a gente chama de day therapy, que a pessoa vai para uma oficina de terapia, passa o dia em terapia, e aí já é algo de treinar para exercer alguma função técnica de trabalho, desenvolvimento de hobbies e lazeres e outros tipos de atividade. E eu tenho também pessoas que fazem um acompanhamento que já é mais focado. Então, com um volume menor de horas, em que, lá na clínica mesmo, a gente tem alguns adolescentes que vão para a intervenção, mas aí que o objetivo já é bem mais pontual e que vão 2 vezes por semana e que vão 1 vez por semana para conversar sobre algumas dificuldades que eles estão passando naquele momento de vida. Então, depende muito do perfil desse indivíduo. Se é alguém que precisa de um suporte maior, e aí vai continuar esse programa, né, de uma intervenção intensiva, claro que agora ajustado às questões da idade. Como é que essa pessoa aprende a pegar um ônibus, como é que ele aprende não sei, a namorar, a conhecer uma pessoa nova, a aprender um ofício. Os objetivos aqui são outros, né? E até muito bacana você comentar isso, porque outra coisa que eu queria te perguntar é se a aba trabalha esse lado da vida social e afetiva também da pessoa com TEA. Então, ela também traz essas questões. Sim, absolutamente. É um dos mitos, né? Essa ideia de que a aba não trabalha, a aba trabalha, não sei, comportamento verbal, a aba ensina algumas habilidades. Não se trata disso, né? A gente trabalha com comportamento e sim, toda a parte de motivação, toda a parte de emoção, ela está envolvida naquilo que a gente ensina às nossas crianças e desde muito cedo. Desde de muito pequenininho, a intervenção com uma criança de 2 aninhos de idade, ela inclui sim as preferências da criança, as emoções, na verdade, assim, não tem como não trabalhar com autorregulação, por exemplo, com questões, eu tenho perfis de crianças que são mais agitadinhas, crianças que são mais bravas, crianças que são menos tolerantes, crianças que são menos ativas, e a ideia desse ajuste, dessa autorregulação, para que a criança consiga responder no ambiente da forma mais adequada possível, ela está presente nos nossos primeiros dias de intervenção. Isso é muito legal, porque outro mito que eu já vi sendo disseminado sobre a aba é que é uma abordagem que robotiza a pessoa como se não levasse em conta as emoções. Então não tem nada a ver. Não mesmo. Eu acho que tem uma imagem e o que acontece é isso. Assim, a aba ficou famosa, né? Principalmente na intervenção com pessoas com autismo, a partir da década de 80, com trabalhos publicados pela equipe do Lovaas nos Estados Unidos. E a imagem, então, que perpetua muitas vezes até hoje, é da aplicação de um procedimento de ensino que sim é utilizado dentro da análise de comportamento, que é o DTT, e com a ideia de utilização de um treino de mesinha, com a utilização de reforço arbitrário e algo muito dentro da caixinha, muito sistemático, que é, sim, um procedimento que é utilizado, mas que para nada define essa ciência ou essa forma de trabalhar. É uma das tecnologias de ensino. Entendi. E como é a questão dos... Você já comentou um pouquinho sobre isso, mas como que a análise do comportamento aplicada explica a questão dos sentimentos e dos pensamentos da pessoa diagnosticada com TEA? E não é diferente dos sentimentos ou dos pensamentos de qualquer
outra pessoa, né? Como é que a análise do comportamento trabalha com o pensamento? Na verdade, a gente define pensamento como comportamento verbal encoberto. Né? O que é que a análise do comportamento diz? Que a criança, eventualmente, é punida pela audiência por pensar alto. Então, a criança pequenininha, na verdade, encobre menos os pensamentos. Ela fala, né, o que vem à cabeça. E muito rapidamente, todavia, ela começa a aprender a falar algumas coisas, mas não tudo que lhe ocorre. Né? E esse comportamento verbal encoberto é o que a gente chama corriqueiramente de pensamento. Uhum. Né? Legal. E emoção tem muito a ver, então assim, claro, a gente não é só pensamento, a gente não é só comportamento verbal, a gente também tem uma série de respostas no nosso organismo que são os nossos, que na análise de comportamento a gente vai chamar de respondentes, né? De coração batendo forte, de mão suada, de uma série de sensações que ocorrem em determinadas situações e que a gente dá nome a elas. Certo? Ó, muita gente te elogiando aqui nos comentários, Cláudia, falando que você é a Cláudia incrível. E uma outra pergunta interessante que surgiu aqui é o que você observa em relação às brincadeiras que as crianças costumam gostar mais no contexto da terapia, né? No contexto da aba, e se existe algum reforço em comum que se repita muito? Não sei se tem algum específico. A gente costuma falar de dois grupos, né? Então a gente ensina a criança muito a brincar com brinquedos e objetos de uma forma geral. A criança muito pequenininha, antes dela aprender a usar os brinquedos, a gente usa muito também de brincadeiras físicas. Então depende muito do estágio de desenvolvimento daquela criança, do repertório daquela criança. Tem criança que já consegue brincar com jogos mais sofisticados e tem criança ainda com repertório muito inicial que a primeira coisa que a gente vai é ver se essa criança gosta de um abraço, se ela gosta de um aperto, se ela gosta de uma cosquinha, se ela gosta, se ela gosta de correr, e é muito a partir da observação de cada criança. Se ela gosta de jogos de causa e efeito, se ela gosta de ver as coisas caindo. Cada criança... A primeira informação que a gente tem é a partir da entrevista com a família, né? E o segundo momento eu estou com essa criança e agora eu começo a observar o que chama a atenção dela, o que ela gosta de fazer. Eu tento algumas coisas e vejo a resposta da criança às minhas iniciativas. Hoje em dia a gente está um pouco privado dessas coisas, né? Eu não posso pegar meus menininhos e apertar. E já que a gente entrou nessa questão, como é que você pode definir para a gente o que é o reforço dentro desse contexto que a gente está comentando e por que ele é importante? Reforço é qualquer coisa que, na verdade, aumenta a probabilidade de um comportamento quando ele segue a emissão de um comportamento e você observa no futuro que aquela resposta, no mesmo contexto, acontece de novo e aumenta de frequência. Eu nunca sei, eu faço uma avaliação de preferências. Eu sei aquilo que as pessoas gostam. E eu posso assumir que essas preferências provavelmente serão reforçadoras. Então, o que a gente faz, na verdade, é essa avaliação de preferências. Eu tento, então, quando eu estou ensinando alguma resposta nova para essa criança, apresentar para ela aquela consequência que eu sei que ela gosta, por eu já ter visto em outras situações, e se de fato eu perceber que agora esse comportamento que eu estou tentando ensinar, essa resposta que eu estou tentando ensinar, está aumentando de frequência, eu posso dizer que essa consequência que eu estou aplicando aqui está, de fato, sendo reforçadora para a criança. E o que acontece com as pessoas com autismo? Muitas vezes, logo no início da intervenção, aquilo que é reforçador para a maioria de nós, que é a interação social, que é essa troca com o outro, não é tão reforçador para eles. São mais interessados em explorar um ambiente ou em atender a um objeto especificamente, do que em olhar para mim, brincar comigo, em ouvir a minha voz. Então, muitas vezes, é parte do nosso trabalho ensinar as crianças ou a pessoa que vem até a gente a curtir
essa interação. Porque uma vez que isso passa a ser relevante para eles também, aí sim eu consigo ter uma entrada mais fácil. Porque agora ele está prestando atenção no que eu estou tentando ensinar. Entendi. Você pode dar um exemplo prático de reforço para ficar mais claro para a gente? Ele pode ser qualquer coisa. Um reforço pode ser tanto um carrinho, uma bola, um parabéns, uma brincadeira, uma cosquinha. A diferença, eu acho que o que interessa as pessoas aqui é entenderem um pouco o que é um reforço natural versus um reforço arbitrário. E isso é algo que acontece, que é uma pergunta comum na análise de comportamento, porque assim, uma coisa é algo que naturalmente segue a emissão de uma resposta. Então, a criança pede o carrinho e eu entrego o carrinho para a criança. Eu ensinei a criança a pedir, a criança fala, dá, e eu entrego o carrinho e é aquilo que ela está me pedindo. Isso é o que ela queria e é super natural. Versus, eu ensino a criança a olhar uma figura e dizer o que é isso, e ela me diz carro, e eu entrego para ela, por exemplo, um pirulito, uma bola para brincar, alguma outra coisa. Isso aqui também pode ser reforçador. Se ela gosta do pirulito, se ela gosta da bola, pode ser reforçador para ensinar ela a falar carro. Mas isso aqui não é a contingência ou a consequência mais natural de dizer carro. Normalmente, quando a pessoa diz carro, a consequência mais natural é falar assim, sim, um carro, brum, brum, brum. Mas se isso aqui não é reforçador para você ou para a pessoa que eu estou tentando ensinar carro, às vezes eu tenho que recorrer a esses outros recursos aqui, que são, eu vou te entregar aquilo que eu sei que você gosta, seja um pedaço... que é um reforço para ti. E aí, nesse caso, é o que a gente chama de reforço arbitrário. Ah, entendi. Interessante. Outra coisa que perguntaram também foi em relação à família, porque a gente comentou a importância, né, da escola estar alinhada com o terapeuta da criança, mas eu imagino que a família também seja fundamental nesse processo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Escutar a família, entender as prioridades da família, ajustar as intervenções àquilo que é de fato possível da família executar. Não adianta eu fazer um plano que eu considero lindo, maravilhoso, se eu estou impondo para a família demandas que eles não conseguem. Então, se essa família tem um terapeuta que está indo 3 horas por dia, todos os dias, e tem um AT acompanhando essa criança na escola, e lá, o que eu posso exigir é um cenário. Se agora eu tenho uma mãe que chega do trabalho e que é quem vai estar trabalhando com essa criança, o tipo de trabalho que eu tenho que fazer com essa família vai ser diferente. Então, escutar essa família, entender as condições dessa família, possibilitar a realização do trabalho pela família. Se eu não faço isso, nada mais caminha. Entendi. E então, assim, além da família ser consultada lá no começo que você mencionou, durante o acompanhamento, isso continua. Absolutamente. Família é parceira fundamental, a família tem que ser treinada. E aí é uma coisa que, assim, há dois caminhos aqui, duas possibilidades. Uma coisa e aqui no Brasil a gente tem bastante isso, a família que é a família terapeuta. É a família que contrata os serviços e até por uma questão de custos, muitas vezes, essa família quer aprender a aplicar os programas e a família se responsabiliza por levar o dia a dia dessa terapia da criança. E aí o que eu vou precisar ensinar essa família são as técnicas diversas de aplicação de programa do A ao Z. É um pouco diferente para a família que tem dentro da equipe um terapeuta que está aplicando os programas com a criança. Essa família tem que ser treinada? Absolutamente. Essa família tem que ser parceira e estar acompanhando cada passo dessa intervenção? Tem. Mas essa família não necessariamente precisa ter os mesmos conhecimentos técnicos que essa outra família que vai se responsabilizar por toda a aplicação. E essa orientação para a família também faz parte do trabalho do analista do comportamento.
faz. E aí, e uma parte que assim, que nenhuma família é isenta de e que não dá para separar, é a parte de redução de comportamentos inadequados. Então, a gente tem essa entrada, né, ensinar novas habilidades, mas a gente tem muito também, com muita frequência, questões comportamentais com excesso de choro, com dificuldades em transição, com algumas rigidezes comportamentais, e queira ou não queira, quem lida com essas questões, na grande maioria do tempo, é a família. Então, nesse aspecto, todas as famílias têm que estar treinadas e muito bem treinadas, senão a intervenção não anda. Ó, perguntaram ali pra gente o que é o programa dentro desse contexto. Nossa, ele é desenhado para cada criança a partir da avaliação inicial, né? Então, ele vai incluir... Digamos que vão ser seguidas com aquela criança, seria mais ou menos isso? Quando eu estou falando da aplicação dos programas, né? São os objetivos de ensino que a gente estabelece para cada criança, na sua grande... E ele precisa ser bem abrangente. Na grande maioria das vezes, isso inclui aspectos de comunicação. Quase, a maioria das nossas crianças chega com um atraso de linguagem, de comunicação e de interação. Então, ensinar habilidades sociais, ensinar habilidades de linguagem. E não chega, como é que fala? Não se exaure aí. Né? A gente ensina habilidades de autocuidado, habilidades de brincar, habilidades pré-acadêmicas. É um programa bem abrangente. E num passo a passo. Né? Onde a gente tem... Importante. Um passo a passo e várias pessoas envolvidas, né? E várias pessoas envolvidas. Então, a gente vai caminhando, ele é incremental, ele é sequencial. Então, eu ensino a criança, por exemplo, a falar em frase completa, a usar pronomes, depois que essa criança já sabe um número suficiente de palavrinhas, de ações, e aí a gente, né, vai. Sim, tem que seguir uma sequência lógica para aquela criança, né, para o desenvolvimento da criança. Olha, uma outra pergunta bem legal que chegou aqui. Como a família escolhe o AT para o acompanhamento em casa ou na escola? Boa pergunta, né? O que acontece com esse analista do comportamento aqui no Brasil e o AT? É delicada essa escolha pelas famílias, porque a gente ainda não tem aqui no Brasil um órgão que regulamente a nossa profissão. Então, o analista do comportamento, ele geralmente é um profissional com muitos anos de capacitação. O AT, todavia, é uma pessoa treinada e a exigência desse treinamento, ela não é tão grande, são técnicas de ensino. Ele precisa ser o tempo todo supervisionado por um analista do comportamento. Então, na verdade, assim, como se faz a escolha desse AT? Eu recomendo que as famílias sempre façam em conjunto com o supervisor que está levando o caso. Então, não adianta, não é que não adianta, mas ter um AT e não ter um analista do comportamento desenhando ou planejando essa intervenção junto com esse AT é de pouca valia. Então, eu preciso dessa pessoa, que seja uma pessoa que gosta de brincar, que seja uma pessoa que que tenha passado por um treinamento básico e que seja uma pessoa que está sendo supervisionada pelo profissional que está desenhando essa intervenção. Bacana. Outra pergunta de quem está nos acompanhando: o que é esperado em relação aos comportamentos inadequados? A extinção sempre ou a diminuição desses comportamentos também em alguns casos? Depende, né? Tem comportamento que eu não quero extinguir, que eu só quero diminuir de frequência. Por exemplo, uma criança que interrompe a professora toda hora. Eu não quero extinguir esse comportamento, eu quero só reduzir. Eu quero que ela não interrompa toda hora a professora, mas tem hora que ela precisa perguntar aquilo que ela quer. Então, o meu objetivo não é realmente extinguir esse comportamento. Já há outros comportamentos em que a gente almeja, sim, extinguir. Ainda que é verdade que muitas vezes esses comportamentos acabam ressurgindo e a gente trabalha de novo. Então, um comportamento, e depende muito da história desse comportamento, um comportamento que tem uma história menor, que começou a ser exibido há pouco tempo, que é mais fácil da gente conseguir extinguir.
um comportamento que a criança ou que a pessoa emite há 10 anos, há 5 anos, eu conseguir extinguir esse comportamento, vai me dar mais trabalho. Mas dá certo. Não está fora dos nossos objetivos. A questão, e aí eu acho que a pessoa que pergunta, muito provavelmente, fala de alguns comportamentos que são mantidos por reforçamento automático. Que são aqueles comportamentos de estereotipia que a pessoa faz como autoestimulação. E porque esse comportamento causa alguma sensação prazerosa, seja, por exemplo, balançar o corpo, piscar de alguma maneira, batucar, o que quer que seja, interferir nesses comportamentos normalmente é um trabalho difícil, é um trabalho a longo prazo. E é importante que se diga que o trabalho do analista do comportamento ele não é mágica. Ele é um trabalho muito laborioso, muito dia a dia. Não é do dia para a noite, né, que vai mudar de jeito nenhum. O contexto todo. A gente estava falando de comportamentos e habilidades e um conceito que eu já vi bastante propagado é de comportamento problema, entre muitas aspas. A gente usa esse conceito na aba ou não? O que isso significa? Como é que é? É comum a gente falar de comportamento problema e geralmente a gente está falando disso quando a gente se refere a esses comportamentos que existem em excesso, né? A esses comportamentos que interferem no dia a dia do sujeito, e são esses os comportamentos que a gente quer reduzir. Então, a gente chama de comportamento... Não é um termo inadequado, normalmente e a gente tem que saber distinguir do que está se falando, e assim, é problema no sentido de que ele interfere funcionalmente no dia a dia desse indivíduo. Ele pode ser uma barreira para... esse indivíduo participar de algumas atividades na comunidade, ele pode ser uma barreira para o aprendizado, são comportamentos, na verdade, que estão interferindo no dia a dia. Legal. Outra pergunta bem interessante que chegou aqui pra gente é nesse momento de pandemia, como estão sendo esses acompanhamentos, né? Imagino que deve ter dificultado bastante essa falta de contato pessoal com as crianças, né? Sim. Como que está sendo a sua experiência nesse cenário novo aí que a gente está vivendo? Sim. Olha, eu sempre tive muita empatia pelas famílias, e aí quando essas situações assim, se apresentam, é absurdo, né? A resiliência das famílias e o que a gente acaba vendo, assim, não é nada fácil. Algumas crianças, sim, se desorganizaram bastante, passaram por períodos difíceis, que afinal de contas tem a rotina muito... Né? De repente, essa criança que está acostumada a ir para terapia, a ir para a escola, a ter o dia dela com uma escalinha, tá em casa, a família, o pai está em casa e tem que trabalhar de casa, e a mãe também, além do que todo mundo tem que fazer as funções, né, de manutenção da casa, além de cuidar dessa criança e atender a aula junto com as crianças. A aula online é um desafio para muitas das nossas crianças, porque a manutenção da atenção da criança, eu estou com uma família, encontrei com uma família hoje, que eles têm 2 filhos, um maior estava usando o computador e o pequenininho assistindo a aula no celular. E para a criança é difícil conseguir... né, focar numa... Então, são desafios, assim, que, nossa, a gente pode ficar falando aqui, assim, eles têm meu sincero respeito. Não é nada fácil, além da questão da interrupção da intervenção mesmo para muitas das crianças, porque o contato e a interação direta não era permitida. A gente fez muito treinamento parental, muito, né... coaching assim, online com as famílias, tanto de questões comportamentais quanto deles tentando levar a intervenção, mas para muitas famílias, sinceramente, assim, era mais uma demanda que não dava para ser colocada. A gente agora, eu acho que a gente tem voltado com os atendimentos, muitos dos atendimentos estão ainda domiciliares. Lá em Belém a clínica já voltou a funcionar com uma série de protocolos, com distanciamento social, com máscara e face, né? Toda vez que eu converso com o pessoal, meu Deus, é uma clínica, não é um hospital. Mas o que eu ia dizer é que, assim, no final das contas, as crianças, sinceramente, me surpreenderam, e as famílias também, com a resiliência deles.
Ah, que bom, né? Apesar dos momentos difíceis, a grande maioria, assim, encontra um novo normal, encontra um ponto aí de equilíbrio, de ajuste. Ah, que bom. E outra pergunta bem legal aqui, Cláudia, como o analista do comportamento trabalha com os outros profissionais da psicologia que atendem a criança também, mas que não são analistas do comportamento? Como é que acontece essa relação? É difícil pensar uma família que tem acompanhamento de um analista do comportamento e de um profissional com uma outra abordagem. Certo. Muito provavelmente as orientações passadas para essa família não vão ser muito coesas. Eu não tenho, claro, são escolhas que se fazem aqui, apesar de eu vou dizer para a família as vantagens e por que eu acho que a análise do comportamento pode de fato ajudar, por exemplo, numa intervenção com uma criança com TEA ou o que quer que seja, mas a família tem escolhas a fazer. E eu acho difícil pensar que você tem um psicólogo trabalhando com uma criança e também um analista do comportamento orientando uma família. Geralmente, o que a gente faz, a gente pode até discutir e combinar como é que vai ser o desencadeamento dessa terapia, mas geralmente a família faz uma escolha de ficar com um ou com o outro. Certo. Ó, outra questão bem interessante. O analista do comportamento pode apoiar outros profissionais, como o terapeuta ocupacional, por exemplo, em questões como desfraude, sono, escovação dos dentes e esse tipo de questão? Sim, né? E aí depende, e essa parceria. Então, assim, muitas vezes o analista do comportamento está trabalhando na casa da criança, o AT está trabalhando na casa da criança. E aí, quando a gente tem alguns objetivos que precisam ser executados na residência da criança, o terapeuta ocupacional pode sim instruir esse AT a fazer esse trabalho da forma como ele desenha. E muitas vezes, assim, a gente colabora com o terapeuta ocupacional, por exemplo, no traçar de um plano com uma análise de tarefa e com passos a serem seguidos, tanto nas atividades de desfraude, aprendizado de banho e outras coisas que são áreas de atuação do terapeuta ocupacional. Certo. Sempre que possível reunir esforços é muito bem-vindo, né? Sim, a verdade é isso mesmo. Uma outra questão aqui que chegou é por que você escolheu entrar nessa área de análise do comportamento aplicada? Se teve alguma experiência pessoal que te motivou ou se a sua trajetória profissional foi te levando para isso? Na verdade, eu sempre quis, assim, e aí é uma coisa muito pessoal, né? Desde muito nova, a minha ideia era trabalhar com pessoas com deficiências. O meu primeiro trabalho foi trabalhando com pessoas com paralisia cerebral, e não era ainda análise do comportamento. Quando eu descobri a análise do comportamento, isso eu estava morando nos Estados Unidos e fez muito sentido para mim a análise do comportamento enquanto instrumento de intervenção e de trabalho com uma população que eu sempre quis trabalhar. Então, é algo assim, quando eu fiz psicologia, eu entrei para a faculdade, eu entrei porque eu queria trabalhar com pessoas com deficiência, com crianças especificamente. E aí a análise de comportamento, na verdade, entrou no meu caminho para me possibilitar fazer o que eu queria. Ah, que legal! Que legal. E isso a gente conversou um pouco durante a live, mas assim, a gente sabe que tem muitos equívocos que ainda são disseminados sobre análise do comportamento. Até foi por isso que a gente deu o nome para o tema hoje de Desmistificando a Aba, porque tem muitos mitos em relação a isso. A gente comentou algumas coisas no decorrer da nossa conversa, mas o que você aponta assim como os principais equívocos que você ainda percebe sendo popularizados? Eu acho que a gente abriu e vai fechar aí num full circle. Eu acho que a questão de que a análise do comportamento é um método e não uma ciência é um dos principais equívocos que a gente encontra, e é importante entender que não, que a gente usa, existem métodos, existem modelos, existem estratégias dentro da análise do comportamento. A análise do comportamento é uma ciência. Ela não é um conjunto de estratégias fechadas, né, que constituiria um método.
Eu acho que esse é um dos principais mitos em relação à análise do comportamento. E o outro é o que você mencionou, essa questão do robotizar, que para nada, que assim, é a última coisa que a gente quer. Na verdade, é robotizar. O ensino ele precisa ser... o que a gente quer é que a pessoa adquira fluência, é que ela tenha flexibilidade, é que ela consiga, de fato, aplicar os conhecimentos ou o aprendizado que aquilo que a gente ensina nos contextos mais variados. Legal. Cláudia, qual que você acha que é o maior legado que a análise do comportamento deixa na vida da criança que passa por esse atendimento? Eu acho que, assim, se a gente consegue melhorar a qualidade de vida dessa criança, e isso vai ser diferente para cada um. Se a gente consegue ensinar novas habilidades e permitir a inclusão dessa criança no dia a dia, e se a qualidade de vida dessa família como um todo é melhor ao final dessa intervenção, ao final dessa passagem, a gente cumpriu o nosso papel. Claro que a nossa exigência conosco mesmo, enquanto profissionais, é que isso seja a independência do sujeito, né? Que ele consiga, de fato, atuar na comunidade como uma pessoa independente. Essa meta, o quão a gente chega próximo, de fato, dessa meta e exerce, varia muito de um indivíduo para outro, mas eu tenho certeza que é o objetivo de cada um de nós quando a gente encontra uma família. Com certeza. Estão nos lembrando ali, o termo terapia-aba também é inadequado, né? Sim, o termo Também terapia-aba também é inadequado. Na verdade, né, falando estritamente, não existe terapia-aba. Certo. Cláudia, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Que, na verdade, muita coisa, né? Mas para essa conversa inicial, que é muita coisa. Mas para essa conversa inicial, mais de fundamento mesmo, você acha que faltou alguma coisa que a gente precisa abordar? Não, eu acho que assim, as famílias, eu acho que mais que nada, né? Eu imagino que a gente tenha aqui profissionais e tenha familiares também. Eu acho fundamental que as famílias busquem, pesquisem, investiguem o currículo, o histórico, quem são os profissionais com quem eles estão se engajando. Eles confiam na nossa mão, na mão dos profissionais, o bem mais precioso que eles têm. Então é muito importante que isso seja feito por pessoas que são responsáveis, que têm uma ética profissional séria. Com certeza. Cláudia, muito obrigada de novo por ter aceitado abrir esse projeto com a gente. Foi muito especial a nossa conversa. Tenho certeza que esclareceu muitos profissionais da área e muitos familiares também, né, de pessoas diagnosticadas com TEA que estiveram aqui. Foi um prazer e volte mais vezes para futuras conversas para a gente poder desmembrar outros assuntos, que foi super produtivo. Um prazer muito grande. Nossa live vai ficar salva aqui para quem quiser ver depois também. E para o pessoal que for assistir depois e for surgindo dúvidas, a gente vai te encaminhando para você ir nos esclarecer. Tá legal, tá ótimo. As ordens. Um abraço, Mônica. Obrigada. Obrigada a todo mundo que participou, né? O pessoal se engajou bastante, mandaram muitas perguntas. Muito obrigada e até a próxima live. Até mais. Beijo, pessoal. Obrigada. Tchau.